A relação entre o homem e o cavalo vai muito além do que se imagina. Apesar do tamanho do animal, que no primeiro momento pode provocar medo, a relação de quem convive com os equinos é afetuosa, sinônimo de carinho, respeito e amizade. A nossa equipe foi a um centro de ecoterapia e uma hípica para mostrar como o cavalo pode estar presente nesses dois ambientes. No hipismo, fomos nos encontrar com uma equipe de profissionais para explicar todo o processo antes de uma competição e também com uma atleta que tem ganhado espaço e medalhas nesse esporte. O tratamento, a gente começa no começo do dia, muito importante é a parte da alimentação, que nós dividimos em 6 etapas. O cavalo come 6 vezes ao dia, uma quantidade pequena e os intervalos sempre iguais. Com relação ao treinamento, essa é uma égua que trabalha umas 5 a 6 vezes por semana, dividido que é o Alexandre, que é o nosso treinador, que faz um trabalho de plano, de base, e a Giovana monta 3 vezes na semana, saltamos apenas uma vez por semana. Parceria, arte, tradição e sintonia entre o homem e o animal são expressões que ajudam a descrever o hipismo. O esporte foi incluído em 1912 nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, na Suécia. A amizade entre o homem e o cavalo remete aos primórdios da civilização, quando ele era usado como meio de transporte. O cavalo foi substituído pelo automóvel e cavalgar transformou-se num esporte, o hipismo, praticado por homens, mulheres e crianças. Como é o caso de Giovana, de apenas 13 anos, que treina desde os 7. Após passar por seletivas, a amazona conseguiu esse ano uma vaga na categoria pré-mirim da seleção brasileira, na qual venceu o sul-americano disputado na Argentina há 2 meses. A gente teve que treinar um pouco mais, né? Tem que trabalhar mais a égua, tem que trabalhar também a musculatura, o costume dela, porque a alimentação também é diferente lá. Mudou bastante coisa pra gente falar. As provas são divididas em 3 categorias: adestramento, salto e o CCE, concurso completo de equitação. No salto, modalidade em que Giovana compete, o cavaleiro e seu cavalo devem transpor de 10 a 15 obstáculos. Após repetir o trajeto por 2 vezes, vence aquele que errar em menos tempo. Nacionalmente, há competições pelo Campeonato Brasileiro de Hipismo, Campeonato Paulista e também concursos patrocinados por entidades particulares. Bom, o treinamento da Giovana foi cumprido, né? Foram algumas competições que a gente já veio durante o ano. Foi Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, torneio de verão. Então, a própria preparação para o Sul-Americano foram essas competições. E em casa também a gente desenvolve um treinamento específico para cada competição. O treinamento é assim dividido normalmente em plano, né? Um trabalho de plano com os cavalos, que não salta. Então é controle, condicionamento físico de cavalo e cavaleiro. E tem os dias que a gente salta, que faz os treinamentos como é realmente numa competição. A inspiração de Giovana vem de casa. A mãe da jovem amazona foi quem a incentivou a praticar o esporte. Eu fui a maior incentivadora porque, na verdade, eu sempre gostei de esporte, né? Eu sempre gostei de cavalo, de montar. Então, eu que trouxe ela, na verdade, para a hípica, porque quando desde pequenininha que eu montava, ela já montava. Então, foi muito bom que ela gostou, que ela se identificou com o esporte, porque eu tenho um outro filho que não gosta. Então, eu fiquei muito feliz, eu apoiei 100%. Giovana está apenas há 1 ano competindo pela seleção brasileira, mas já sonha em competir nas Olimpíadas com a sua égua Fly Fanfarri. Olimpíadas 2016? Sonha com isso? Sonho. No esporte, o hipismo trouxe grandes conquistas e, como vimos, vem crescendo e formando novos atletas. Além de trazer medalhas, o uso do cavalo também pode ajudar muitos pacientes a se recuperarem de traumas físicos e mentais com o uso da ecoterapia. É o que explica a repórter Marina Matos. O uso do cavalo em terapias surgiu por volta de 400 a.C., quando Hipócrates sugeriu a seus pacientes dar umas voltas a cavalo para revigorar a saúde. No Brasil, só em 1980 surgiu a Associação Nacional de Ecoterapia. Em 1997, o tratamento foi reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. A terapia com o cavalo auxilia no equilíbrio, tanto físico quanto emocional. No tratamento do equilíbrio físico, o movimento tridimensional imita o andar do ser humano através do trote. O equilíbrio ele se dá por causa do movimento tridimensional que o cavalo proporciona, né? Ele é o mais próximo do andar do ser humano. E tem esse movimento de para frente, para trás, para os lados, para cima e para baixo. A ecoterapia ela serve para
qualquer patologia, para todas as patologias. Eu tenho bastante pacientes com paralisia cerebral, que são pacientes que eles têm vários graus, né, de um paciente com paralisia cerebral. Tem pacientes que têm cognitivo, então dá pra gente, e depende da idade da criança, se ela anda ou se ela não anda, se ela tem já um pouco de equilíbrio ou não. Tem pacientes que eles são completamente hipotônicos, então a gente tem que montar junto, que é a montaria dupla, que a gente põe o paciente na frente, mas a gente vai dando independência para ele. Um dos pacientes da ecoterapia é o Guilherme, que foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade. Apesar de já ter procurado ajuda em outros tipos de terapia, o pai, Ednilson Luiz, conta que foi com os cavalos que Guilherme teve uma melhora significativa, principalmente a se relacionar com as pessoas. Então o legal da ecoterapia é que você tira o autista de casa, ele vai interagir no caso com o cavalo, com outros bichos que estiverem aqui, e vai interagir com as pessoas. Então, desde o começo para agora, é ótimo. Se você chegar e conversar com ele, ele não vai responder, mas ele vai te escutar. Se você for brincar com ele vai aceitar a sua brincadeira. Então, isso para ele é muito bom. Para o autista é muito bom, você tirar ele da zona de conforto dele. A ecoterapia é usada no tratamento de diversas patologias. Porém, para cada uma delas, os métodos são diferentes. Para os autistas, por exemplo, a relação de confiança entre o cavalo e o paciente é fundamental para desenvolver a independência. Para pacientes com paralisia cerebral ou com problemas na coordenação, o uso do cavalo auxilia no equilíbrio e na postura. Eu, como fisioterapeuta, eu dou atenção para o global da criança. Então, o que eu preciso fazer? Trabalhar com a perna, se é trabalhar com os braços. Geralmente a gente trabalha um global para fortalecer e alongamento dos braços. Põe a mão no bumbum do cavalo, então a criança vai fazer essa extensão. Põe a mão do outro lado. Se um lado é mais acometido que o outro, a gente trabalha mais o lado acometido. Brincadeiras assim, de levantar a mão para o céu, que tem a sela ou a manta. A manta, ela gera mais desequilíbrio para o paciente. A sela, eu posso usar o estribo para fazer movimento de extensão de joelho, perna. Então, só levanta, desce, senta. Então, tem vários exercícios que a gente pode trabalhar. Isso em cada patologia. Outro paciente que recebe tratamento é Eric, com síndrome de Williams, uma doença que causa diferentes alterações físicas e psicológicas, como problemas na vista e retardo mental e motor. Uma das melhoras sentidas pela família com a ecoterapia foi o desenvolvimento do equilíbrio ao andar e a relação dele com a própria família. Ele se sente motivado em vir fazer a eco e fazer os exercícios que propõe a ele, tudo. Tem alguns medos ainda, que nem andar de costa no cavalo, ele ainda tem um pouco de receio, mas está soltando bastante, ele está adorando e em casa assim, a melhora de equilíbrio é muito grande. Seja no esporte ou na terapia, a relação que se cria entre o humano e o cavalo não pode e não consegue ser explicada pelas pessoas que convivem com esse animal todos os dias. Uma convivência baseada no respeito, confiança e sintonia.